Vamos lá então, pessoal. Página 474, primeiro exercício. Primeiro exercício, você vai ter um carinha aí no kitesurf e vocês vão ter esse desenho aqui com as forças. Então, tem peso para baixo, uma força que ele chama de FAY para cima, FAX para trás, essa F com um ângulo de 60 graus e ele fala que o deslocamento é para frente, tá? Aí ele pergunta o seguinte, no A, o trabalho da força F, da força peso e das componentes AX e AY. Bom, do peso e AY é zero. Por quê? Porque, pessoal, eles fazem 90 graus aqui, né? Com a trajetória, cosseno de 90 é zero, a gente já teve essa discussão. Então, eu não vou nem perder tempo calculando isso aqui, vai dar zero. De FAX agora, a força vale 10, o deslocamento é 20, tudo isso está no enunciado, tá? Cosseno de 180 vale menos 1, multiplica tudo isso menos 200. Guarda. Trabalho da força F. A força vale 100, o deslocamento vale 20, cosseno de 60 vale meio, multiplica tudo, 1000. Ele não pediu, mas vamos ver quanto que dá esse resultante. O trabalho resultante é a soma dos trabalhos, então vai dar 1000 menos 200, 800 joules, tá? No 2, ele pergunta a resultante das forças. Bom, como o movimento é para frente, eu sei que a resultante tem que ser para frente, na direção do movimento. Então, eu sei que eu teria que fazer a decomposição desse vetor em Fx e Fy, que tudo no eixo y vai se cancelar, e que eu teria Fx menos Fax. Então, tá aqui a minha força resultante, F mais F de Ax. Mas se acabou de falar menos, a gente tem que escrever mais, depois eu tenho que trocar o sinal para menos. F vai ser F cosseno de 60, mais Fax. O F vale 100, o cosseno vale meio, menos esse Fax que vale 10. Vai me dar 40 newtons a força resultante, tá? No C, determine o trabalho da resultante. Bom, o trabalho da resultante é a força resultante, que é 40, vezes 20, que é o deslocamento, vezes cosseno de zero. Por que cosseno de zero? Porque a força resultante vai ser para frente, na direção do movimento. Então, não vai existir um ângulo entre eles. Então, cosseno de zero, que vale 1, vai dar 800 joules. Na D, pessoal, ele fala, compare os resultados encontrados no item C com a soma dos trabalhos. Pessoal, ele quer que a gente faça isso aqui, ó, que a gente compare isso aqui. É aquela questão que eu tinha falado para vocês, que tanto faz fazer a resultante dos vetores ou calcular todos os trabalhos, tá? No 2, tem essa figura horrorosa aqui pra gente, e a gente tem que analisar como vai ser o trabalho. Pessoal, em uma curva, quando a gente tem um objeto fazendo curva, a resultante é sempre para o centro, tanto que a gente chama essa resultante de força centrípeta. E o deslocamento é para cá. Isso forma 90 graus. Ou seja, o trabalho é nulo, ok? Você não precisa nem analisar nenhuma das alternativas. Uma vez que forma 90 graus, é nulo, acabou. O exercício 3 é um menininho puxando um carrinho. E aí, ele me dá um gráfico. Bom, eu representei o gráfico aqui pra gente, é um gráfico da força de tração pela distância em metros. Uma vez que eu tenho o gráfico, o trabalho é a área do gráfico. Então, área 1 e área 2. Pessoal, a área embaixo do gráfico é negativa, tá? Não se esqueçam disso. E para vocês, eu acho que também deve estar faltando. Não tem como resolver esse exercício sem esse ponto. Ele vale menos 60. Anotem aí para vocês, tá bom?
Então, vamos fazer as duas áreas. A primeira é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, base maior é 8, base menor é 3, vezes a altura, que é 30, dividido por 2, dá 165. Essa área, 2 aqui é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, 4 vezes menos 60 dividido por 2, menos 120, junta 45 joules, ok? Aí, o primeiro da página 478 tem um navio que vai carregar 1.000 passageiros e 150 carros. E ele me pede a energia cinética. Então, ó, a massa dos passageiros é 70, mas eu tenho 1.000 passageiros lá dentro. A massa do carro é 1.000, mas eu tenho 150 carros lá dentro. A massa do navio é 450.000 quilos e a velocidade é 108 km por hora, 30 metros por segundo, tá? Energia cinética mv² sobre 2. Todas as massas, então tem que multiplicar aqui, tá? E juntar todas as massas vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá bom? Isso vai dar 301,5 vezes 10 à sexta. Por que eu deixei como 10 à sexta? Porque o exercício pede em megajoules e mega é 10 à sexta. Então eu respondo como 301,5 megajoules, tá? No 2, ele fala pra gente calcular a energia aí, né? O trabalho total realizado pelo Bolt. Bom, o trabalho resultante é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ele parte do repouso, né, pessoal? A corrida, ele começa parado. Então, isso aqui é 0, então eu vou ficar só com a energia cinética final. Então, o trabalho resultante vai ser a massa dele, que é 90, vezes 12 ao quadrado, que é a velocidade dele, dividido por 2. Isso vai dar 6.480 joules, que é aproximadamente 6,5 vezes 10 à terceira joules. Se eu colocar minha vírgula aqui, ó, fica 6,48 vezes 10 à terceira. E o 48 eu posso aproximar para 6,5, tá bom? Tranquilo, vai? O 3, povo, eu roubei lindamente para resolver, tá? E vocês vão entender o porquê. Teoricamente, ele fala que eu tenho que começar com uma velocidade 2, tá vendo? Então, teoricamente, eu não posso considerar esse pedacinho aqui do meu gráfico, da minha área, e eu tenho que achar um ponto que é aqui no meio do caminho. Tá, o que eu fiz? Eu não desconsiderei esse pedacinho aqui, porque como é teste, eu falei, vai bater as contas, pelo menos aproximadamente eu vou conseguir responder, não tem nenhuma resposta muito próxima aqui. Então, o que eu fiz? Eu dividi isso aqui numa área 1 e isso aqui embaixo numa área 2. E fiz a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. A massa do equipamento é 400, ele termina com uma velocidade de 3, então fica 3 ao quadrado dividido por 2, menos a massa, a velocidade inicial dele de 1 ao quadrado dividido por 2. Isso deu 1.600 joules. Quando eu faço, então o que isso quer dizer? Essa área inteira das duas figuras tem que dar 1.600 joules. A primeira área, que é a do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, fica 30 vezes 30 aqui, porque eu tenho 20 nesse pontinho aqui, então essa altura também é 30, dividido por 2. Então, 450. A área 2 tem que ser o que sobra. Então, a área 2 vai ser o 1.600 menos o 450, que é 1.150. Só que é um retângulo, né? Base vezes altura. E eu quero descobrir exatamente a base. Eu quero descobrir até onde aqui ele vai. O que eu fiz?
1.150 é igual a base vezes 20, que vai ser a altura que eu tenho ali para o nosso retângulo. Isso vai dar 57,5. A alternativa mais próxima é 59,8. Pessoal, teria como fazer do jeito que a apostila pediu? Super teria. Eu teria que desconsiderar isso aqui, descobrir quem é esse ponto aqui, esse outro ponto aqui, para depois eu achar aqui. E eu teria que fazer áreas separadas, tá vendo? Super não vale a pena, vocês têm 3 minutos para resolver. Então, assim, foi um jeito um pouquinho mais lógico e mais rápido para resolver, tá bom? Um beijo!